Olá, eu sou Glauco Lubacheski de Aguiar, professor de Direito Tributário, advogado, mestre e especialista na área. O tema do nosso curso hoje será as imunidades tributárias e as normas gerais. Aqui comigo eu tenho o Altair, a Tarsila e o Rodrigo, que vão participar conosco. Se você quiser e tiver alguma dúvida, encaminhe um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Evidentemente que tem que identificar o tema e o professor para enviar qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de pergunta a respeito da nossa aula. Essa é a nossa primeira aula, nós falaremos a respeito do conceito de imunidades, a compreensão em torno do tema imunidades tributárias, até porque isso é muito importante para definir os limites da compreensão da matéria que serão desenvolvidos nos próximos encontros. Muito bem, o assunto imunidade tributária, ele é um tema absolutamente relevante no sistema jurídico atual, principalmente porque ele diz de perto com valores constitucionais os mais diversos. Vejam que a compreensão de imunidade, num primeiro momento, o seu conceito, ele perpassa por compreender as normas constitucionais. Qual que é a nossa primeira percepção, a primeira informação necessária para a compreensão do tema das imunidades? É recordar que, num primeiro momento, essa palavra, a expressão imunidade, ela não aparece dentro do texto constitucional. Se vocês procurarem, se vocês forem buscar no texto da Constituição, vocês vão encontrar essa expressão apenas 2 vezes colocadas dentro do texto da Lei Maior. E nessas 2 vezes, ela aparece apenas vinculada às imunidades parlamentares. Né? De modo que eu já estou dizendo que não devemos nos preocupar com a expressão imunidade, com encontrar a palavra imunidade dentro do texto da Constituição. Para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos entender a expressão e o conceito de imunidade, num primeiro momento, nós temos que lembrar que ela se trata de norma constitucional. Nós não encontraremos jamais o tema imunidade, nós não encontraremos jamais o problema das imunidades fora da Constituição Federal. Segundo ponto importante, quando nós falamos de imunidades, nós estamos trabalhando, além de estarmos trabalhando com normas constitucionais, nós estamos trabalhando com normas que, no final das contas, delimitam a competência para tributar das entidades federativas. Isso é importante. Afinal de contas, quando nós falamos em competência, nós estamos trabalhando, nós estamos falando, num primeiro momento, de normas atributivas de poder, né? O resultado de normas atributivas de poder, menos as delimitações, menos os limites. E as imunidades, assim como princípios, eles funcionam como limites à atuação tributária das entidades federativas. Por que dessa primeira informação? Porque, vejam vocês, é bastante importante, é bastante relevante que nós fixemos o conceito de imunidade para que nós possamos compreender as normas da Constituição que tratam do tema. Muita gente, às vezes, se apega a buscar o conceito de imunidade, a buscar a compreensão de imunidade, como se essas normas estivessem pura e simplesmente colocadas de modo topológico dentro do capítulo que a Constituição chama de Sistema Tributário Nacional. Quando, de fato, isso não acontece. Se nós percorrermos toda a Constituição, nós vamos encontrar um sem número de normas que dizem respeito à tributação, que, muito embora não estejam previstas no capítulo do Sistema Tributário Nacional, essas normas, elas fixam, sim, as chamadas regras imunitórias. Por um motivo simples. Em primeiro lugar, considerando aquele conceito inicial que nós colocamos, que se trata de normas constitucionais. Em segundo lugar, porque, de uma forma ou de outra, essas regras acabam limitando a possibilidade de tributar. Evidentemente que aquelas imunidades tributárias colocadas no capítulo do Sistema Tributário Nacional são mais conhecidas, as chamadas imunidades genéricas previstas pelo artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Mas vejam que ao longo de todo o texto constitucional, partindo lá do artigo 5º, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, passando pelo Sistema Tributário Nacional, passando por disposições no capítulo da ordem social e outras mais, nós vamos encontrar normas que, de uma forma ou de outra, enfim, vedam, impedem, restringem, de uma forma ou de outra, a possibilidade de tributação. E sempre que nós nos depararmos com esse tipo de regra, sempre que nós nos depararmos, então, com normas constitucionais que, de uma forma ou de outra, impeçam a tributação, nós estaremos diante de uma imunidade. De modo que o nosso conceito inicial, o conceito das normas de imunidade, importante
para nós fixarmos a base inicial da nossa aula, é justamente lembrar que, está na Constituição, são normas constitucionais, e 2, essas normas, de uma forma ou de outra, devem vedar, devem impedir, devem delimitar, enfim, a possibilidade de tributação em qualquer que seja o caso por ela definido. Segundo ponto que é importante na compreensão. Toda vez que nós falamos de imunidade, nós estamos trabalhando com normas de característica finalística, e isso é importante. Por que se diz que as imunidades são normas finalísticas? Porque, no final das contas, as imunidades não prestam-se apenas e não caracterizam-se como um fim em si. Mas, ao revés, as imunidades elas servem, no final das contas, para proteger, para promover, para estimular determinados valores, determinados princípios constitucionais que são mais caros ao ordenamento jurídico. Isso é importante compreender até com vistas a se definir a questão da interpretação das normas imunitórias. Estou dizendo isso porque, num primeiro momento, se nós passarmos os olhos pelas normas de imunidades mais conhecidas, nós verificaremos de logo que algumas dessas imunidades, os valores que são a ela subjacentes, os valores que estão por trás das normas de imunidade e que as imunidades visam proteger, ficam auto-evidentes. Exemplo disso, muito claro, é a imunidade chamada imunidade recíproca, que vem contida no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição. Ali está estabelecido que as entidades federativas não poderão tributar umas às outras por impostos, com relação ao seu patrimônio, com relação às rendas ou aos serviços. Né? Por que essa regra imunitória? Né? Se nós bem olharmos, é quase que auto-evidente a percepção do princípio federativo por trás daquela norma de imunidade. Porque, no final das contas, se nós bem percebermos, haveria interferência de uma entidade federativa na outra se essas pudessem tributar o patrimônio uma das outras, a renda uma das outras ou os serviços uma das outras. Então, nós temos aí, vejam vocês, as imunidades como normas finalísticas. Ou seja, elas servem, elas prestam, elas são meio, instrumento para que se proteja, para que se promova determinados valores constitucionais que são mais caros, que são mais prestigiados pelo ordenamento jurídico. Terceiro ponto, que também nos é muito importante, é reconhecer que quando nós falamos de normas de imunidade, que quando nós estamos trabalhando com essas normas constitucionais, nós estamos trabalhando também com um sistema de interpretação um pouco diferente. Né? Digo isso porque a interpretação que se confere, a interpretação que se dá às normas infraconstitucionais, elas têm todo um método, têm todo um desenvolvimento interpretativo diferenciado. Quando nós trabalhamos, por outro lado, com normas constitucionais, especialmente as normas imunitórias, que, para além de demarcar, para além de delimitar a competência tributária, ela também significa, ela também impõe um direito subjetivo àquelas entidades, às pessoas, enfim, aquelas situações que são vedadas de sofrerem o impacto da tributação, nós temos que realizar essa interpretação, em primeiro lugar, em conformidade com o sistema jurídico. Tem que ser levado em consideração a sistemática do ordenamento jurídico como um todo. Secundariamente, nós temos que levar em consideração que nós estamos trabalhando com normas finalísticas. O fato de as imunidades caracterizarem normas finalísticas é importante, justamente porque a realização da sua interpretação tem que ser realizada de modo a mais promover ou a mais realizar e proteger os valores constitucionais que estão por trás daquelas regras, ou seja, aqueles valores que a imunidade visa proteger. Isso é importante também de maneira que se possa perceber o alcance das normas de imunidade, inclusive no sentido de não afastar a sua aplicabilidade em determinadas situações, como tem ocorrido ultimamente, nós temos visto, principalmente na jurisprudência e na doutrina brasileira, com relação a circunstâncias específicas pela falta de compreensão do alcance das normas imunitórias, pela falta de compreensão de se tratar de normas finalísticas, ou seja, que nós devemos interpretá-las de modo teleológico, buscando a realização do fim a que ela se destina. Ainda, nós temos que levar em consideração que, quando nós estamos trabalhando com imunidades, nós temos regras que a doutrina, de um modo geral, classifica das mais diferentes formas. Né? Evidentemente que a classificação de um instituto jurídico qualquer, ele leva em consideração a utilidade que esse instituto ou que essa classificação tenha e confira a quem realiza essa classificação. Nós temos
um número bastante grande de classificações atribuídas às normas imunitórias. Dentre elas, duas delas nos é interessante até para compreender o que nós vamos desenvolver ao longo do curso, né, inclusive nas próximas aulas, né, no sentido de que nós precisamos entender que nós estamos trabalhando com essas normas constitucionais, mas que cada uma delas, por vezes, tem características diferentes, né, e devem ser interpretadas de modo diferente. E mais do que isso, e principalmente, né, é fato que algumas delas estão sujeitas a uma regulação infraconstitucional a ser estabelecida no âmbito da legislação complementar, muito embora exista uma discussão doutrinária a respeito sobre se isso poderia ou não poderia ser realizado por lei ordinária, mas nós vamos encontrar imunidades que são condicionadas ou condicionáveis, como dizem alguns autores, portanto, a sua eficácia está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos previstos na legislação. Outras não, outras são auto-aplicáveis, a norma constitucional é suficiente na sua redação para determinar a sua aplicação e para conferir, enfim, os direitos subjetivos a quem receba a proteção imunitória, ou ainda para definir e delimitar a competência tributária. Muito bem, dentro dessa ideia, nós temos aí a primeira das classificações que leva em consideração as imunidades, dizendo que elas podem ser incondicionadas ou que elas podem ser condicionadas. No primeiro momento, as imunidades ditas incondicionadas, elas são aquelas que, de um modo geral, a doutrina do direito constitucional chama de normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, as auto-aplicáveis. Né? Por que isso? São aquelas regras constitucionais que não dependem da integração de vontade da legislação infraconstitucional para que possa produzir os seus efeitos. Exemplo claro disso daí é a imunidade contida no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, que veda que entidades federativas tributem umas às outras, com relação a impostos e no que diga respeito a patrimônio, renda ou serviços das próprias entidades. Né? Vejam que é suficiente o conteúdo normativo da regra imunitória no exemplo, porquanto é muito claro em dizer, em primeiro lugar, que entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, não podem instituir impostos sobre o patrimônio, sobre os rendimentos e sobre os serviços uns dos outros. Né? Então, não há necessidade de integração de vontade, não há necessidade de complementação de significado, não há necessidade de observância de requisitos por parte do legislador infraconstitucional para que essa norma imunitória ela tenha sua eficácia, para que ela possa ser aplicada. Daí se diz que essas normas de imunidade são chamadas normas incondicionadas. Né? Por outro lado, nós vamos encontrar também as imunidades ditas condicionadas, né? Ou condicionáveis, como alguns doutrinadores gostam de dizer. Por que imunidades condicionadas? Porque, em certos casos, a Constituição Federal, muito embora estabeleça essa norma imunitória, muito embora traga essa delimitação de competência tributária por meio dessas vedações ou dessas restrições chamadas de imunidades, né, a própria Constituição estabelece que a fruição, a eficácia, enfim, desse benefício constitucional, desse favor constitucional estabelecido nas situações ali colocadas, ele deve observar condições, requisitos, formalidades a serem estabelecidas pela legislação infraconstitucional. Vejam vocês que quando nós falamos de imunidades condicionadas, nós estamos falando, portanto, de uma norma constitucional que a doutrina do direito constitucional gosta de dizer e classifica como normas de eficácia contida. Em outros termos, a fruição dessa norma de imunidade, ela depende, para sua plena aplicabilidade, sua plena eficácia, de observância de determinados requisitos que sejam previstos ou estejam previstos na legislação infraconstitucional. Nós temos ainda algumas classificações que envolvem as imunidades no que diz respeito ao âmbito de alcance da sua tributação. Se nós bem olharmos, nós vamos ter imunidades ditas genéricas ou gerais, que são aquelas que não se detalha o tributo exatamente ao qual será aplicado, aquelas previstas pelo artigo 150, inciso 6º da Constituição, elas podem ser colocadas aí dentro dessa classificação, na medida em que a própria Constituição é clara em dizer que é vedado instituir impostos, sem delimitar quais impostos poderão ser estão vedados de serem instituídos na situação. Só que nós temos também, ao longo do texto, e eu havia dito de início da aula, que, no final das contas, nós vamos encontrar imunidades ao longo de todo o texto constitucional. Se nós buscarmos lá
por exemplo, no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, nós vamos encontrar ali uma disposição muito clara que diz ser, vamos colocar aqui entre aspas, isento do pagamento de custas judiciais o ajuizamento de ação popular por qualquer cidadão. Vejam aí que a própria Constituição já especifica a qual tributo a norma de imunidade está relacionada, porque a própria Constituição é clara em dizer da vedação de cobrança de custas judiciais, basicamente taxa pela prestação de serviços públicos, com relação ao ajuizamento da ação popular na circunstância para a proteção do patrimônio público. Muito bem, nós temos então, nesse exemplo, uma imunidade dita específica, diferente daquela do exemplo anterior, que era uma imunidade dita geral. Situação importante até que esse dispositivo leva, o fato de a Constituição estabelecer a expressão isenção, né? São isentos do pagamento de custas, ou em outras oportunidades a Constituição estabelece outras expressões, dizendo que não incide, dizendo que é gratuito, dizendo que é independente de pagamento. Em todos esses casos, vejam vocês, eu vou recair ainda naquele conceito inicial, naquela primeira ideia que eu trouxe no começo da aula, sobre o conceito de imunidade, de nós estarmos trabalhando com normas constitucionais previstas ao longo do texto da Constituição, que de um modo ou de outro ela impeça, ela restringe, ela limite o exercício da competência tributária, da possibilidade de instituir e arrecadar tributos sobre as circunstâncias. Porque vejam vocês, se eu me apegar apenas à expressão, apenas ao vocábulo, e esse exemplo que eu acabei de dar do artigo 5º, inciso 73 da Constituição, vai me levar à compreensão, pode me levar a uma interpretação equivocada, porque o dispositivo diz que se trate ou usa a expressão isenção. De fato, nós não estamos trabalhando com isenção, até porque esse instituto jurídico tributário, ele sempre virá previsto em texto de lei. Nós estamos trabalhando com um plano constitucional, nós estamos trabalhando com uma norma constitucional que veda a tributação, que impede que naquela situação específica seja exigido tributo, e evidentemente que, por consequência disso, nós estamos trabalhando então com uma imunidade. Não devemos nos apegar ao vocábulo, não devemos nos apegar à expressão. Eu disse no início, não procurem a expressão imunidade dentro do texto da Constituição. Não é com isso que nós devemos nos preocupar. Procurem entender, procurem visualizar, em primeiro momento, que nós estamos trabalhando com normas dentro do texto constitucional. E, num segundo momento, que essa regra, de uma forma ou de outra, impede a tributação. Novamente, eu reitero, o dispositivo ora trará isenção, ora trará que é vedado a instituição de impostos, ora dirá que é gratuito, ora dirá que não incide na circunstância, ora o dispositivo constitucional trará a impossibilidade de exigência, ora ele dirá, enfim, que nós estamos diante de uma norma que impede o pagamento ou que seja gratuito o recebimento do serviço. Em todos esses casos, nós estamos diante de normas de natureza imunitória e, em vista de se tratar de norma de natureza imunitória, nós temos que aplicar todas aquelas ideias da interpretação teleológica, todas aquelas ideias de que essas regras constitucionais, elas objetivam promover ou elas objetivam proteger determinados valores constitucionais. Ainda, nós temos que, dentro dessa ideia, nós temos que lembrar que nós vamos encontrar também imunidades que dizem respeito, além de impostos, como a do artigo 150, inciso 6º, nós vamos encontrar imunidades que dizem respeito a taxas, como essa que nós demos o exemplo, é o caso do artigo 5º, inciso 73 da Constituição, é o caso do artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Nós vamos encontrar imunidades que dizem respeito a contribuições, é o caso que nós temos lá no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, quando diz que não incidirá contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação. Vejam que aqui nós estamos diante de imunidades ditas específicas, porque a própria Constituição trata de modo específico em vedar a tributação por meio de tributos específicos na situação particular que ela coloca. Nós temos ainda imunidades específicas com relação a impostos. Vejam que
a título de exemplificação, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A do texto constitucional, veda a possibilidade de instituição e arrecadação do ICMS sobre as mercadorias destinadas à exportação. Nesse aspecto, nós temos aí também uma imunidade específica que diz respeito apenas ao ICMS, que é um dos impostos de competência dos Estados. Nós vamos encontrar ainda, ao longo do texto constitucional, inúmeras outras disposições que veiculam, que trazem regras de imunidade. Nós, ao longo do nosso curso, ao longo das próximas aulas, nós, evidentemente, que trataremos de modo pormenorizado, tanto quanto possível, de cada uma dessas regras imunitórias. Mas nós não podemos perder de foco, não podemos perder a ideia de que nós estamos trabalhando com imunidades tributárias e que nós estamos trabalhando com normas constitucionais. Aqui é importante fazer essa ressalva, ressaltar, enfim, essa informação, porque se nós olharmos, se nós buscarmos ao longo do Código Tributário Nacional, muitos códigos tributários estaduais e municipais também fazem, nós vamos identificar normas que essas próprias codificações trazem a informação de se tratar de normas de imunidade. Isso é uma preocupação e isso tem que ser muito bem apercebido para que se compreenda, novamente, o alcance das normas de imunidade, as normas imunitórias. Porque vejam vocês, muito embora o Código Tributário Nacional traga disposições normativas que, no final das contas, meramente repete o dispositivo constitucional, muito embora códigos tributários estaduais e municipais também tragam essas disposições com essa característica, e na maioria dos casos essas codificações usam o vocábulo, a expressão imunidade, nós, evidentemente, não estamos trabalhando com normas imunitórias nessas circunstâncias. Porque, vejam vocês, nós vamos recair de novo naquela ideia inicial das normas imunitórias se tratarem de regras constitucionais. Se elas não estão previstas na Constituição, evidentemente que nós não estaremos diante de normas de imunidade. Por outro lado, por mais que a legislação infraconstitucional, por mais que leis, códigos tributários nacional, estaduais ou municipais digam que nós estamos diante de uma norma de imunidade, ou usem o termo ou a expressão imunidade, evidentemente que nós não podemos tomar essas normas com essa natureza, justamente pelo fato delas se tratarem de regras previstas no texto constitucional. Uma consequência disso tudo, que é aquela questão relativa à interpretação. É bastante comum nós nos depararmos com normas de imunidade, ou assim ditas normas imunitórias, que a Constituição estabelece e que as codificações, que de um modo geral a legislação infraconstitucional repete. Na oportunidade de realizar essa repetição, sempre que repete essas regras, em muitos dos casos há uma delimitação. O próprio texto da lei estabelece uma regra qualquer, o texto legislativo vem e coloca um condicionamento que por vezes o texto constitucional não traz. Ele coloca uma delimitação de alcance por meio de expedientes legislativos os mais diversos. Vejam vocês, nessa circunstância, que nós não podemos, reforçando tudo aquilo que eu disse, nós não podemos nos preocupar com essas delimitações, a existência dessas regras que diminuem o alcance da norma de imunidade, quando elas estão previstas no texto legal. Isso é em boa medida preocupante, porque, em muitas das vezes, o intérprete, ao olhar para o texto do Código Estadual, do Código Tributário Nacional, ele encontra a expressão, ele encontra o vocábulo imunidade, e, tomando aquilo como as normas de imunidade como nós a conhecemos, ele realiza uma interpretação, ele leva em consideração, às vezes, aquelas características, aqueles requisitos ou aqueles limites que o texto legal traz. Ora, eu digo para vocês, isso não pode, num primeiro momento, servir de restrição ao alcance, à compreensão das normas de imunidade. Justamente porque, quando nós estamos trabalhando o tema, eu volto lá naquele começo, lá naquelas ideias iniciais da interpretação, em primeiro lugar, teleológica. Eu volto lá atrás no fato de o tema imunidade ser esgotado no âmbito das normas constitucionais, no âmbito constitucional, mas principalmente as entidades federativas, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios,
ao exercer a sua competência tributária, algo que não está dentro das suas atribuições, tema, matéria que não pode por eles ser tratadas, no final das contas, o assunto da imunidade. Ou a imunidade se esgota no texto da Constituição, e naqueles casos em que elas são condicionáveis ou são condicionadas, como a Constituição estabelece, nesses casos, cabe ou caberá à legislação complementar nacional fazer essa regulação, como nós veremos mais adiante, em vista da disposição contida no artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. Então vejam vocês que sempre que nós nos depararmos, que sempre que nós encontrarmos essas expressões, ou a expressão imunidade, ou outra que lhe seja semelhante, no âmbito da legislação ordinária e infraconstitucional de entidades federativas as mais diversas, das duas uma. Ou nós não estamos trabalhando com imunidades, porque essas estão na Constituição, ou, ao revés, nós estamos trabalhando com outro instituto jurídico de direito tributário, uma isenção, pode ser, com um mero lapso de redação, e deverá ser interpretado como tal. Agora, o fato de haver a repetição, o fato dessas legislações infraconstitucionais repetir o texto constitucional, não confere à legislação infraconstitucional a característica, não confere àquelas normas a característica de imunidade. Isso é importante ser bem esclarecido, né? De maneira que todo o processo, ele inicia, ele tem toda a sua interpretação, ele tem todo o seu ponto de partida e tem também esgota o assunto no âmbito da Constituição. Mais ainda, que é importante nós compreendermos de um modo geral com relação às normas de imunidade. Vejam, que quando nós falamos de imunidade tributária, nós estamos falando num primeiro momento de competência. A doutrina é tranquila em compreender competência como resultado de atribuições menos limites, algo que eu disse no início da aula. Como nós estamos trabalhando com as imunidades, nós estamos trabalhando com alguns dos limites ao exercício da competência tributária. Nós teremos outros, evidentemente, especialmente aqueles previstos pelos princípios. Mas o importante da compreensão disso tudo é recordar que como nós estamos trabalhando com competência, né, e a competência é esse resultado das atribuições e dos limites, fato é que as imunidades, ao serem somadas às normas atributivas de competência, que são aquelas normas constitucionais que são de cunho positivo, que dizem, que impõem, que conferem, portanto, a atribuição para as entidades legislativas, as entidades federativas legislar sobre tributos, né, somadas a elas, somadas aos princípios, somadas ainda às chamadas normas gerais tributárias. O resultado disso tudo é o quadro da tributação brasileira. Ou, em outras palavras, na medida em que nós realizamos essa interpretação sistemática de que as imunidades, elas conformam-se com princípios, com normas atributivas de poder e com as normas gerais tributárias. O resultado que isso forma no âmbito jurídico constitucional é o quadro da tributação. E somente dentro deste quadro é que as entidades federativas poderão editar as leis instituindo os seus respectivos tributos. Vejam que essa ideia é importante, porque quando nós falamos em competência tributária, nós estamos falando no plano constitucional, nós estamos falando no momento, lógico, no tempo, no ciclo de positivação da norma tributária, nós estamos falando no momento anterior à instituição dos tributos. Então, primeiro as entidades federativas têm competência para instituir os tributos, e essa competência é desenhada, ela é delimitada pelo texto constitucional via normas atributivas de competência, imunidades, normas gerais e princípios, cujo resultado forma esse quadro que eu disse para vocês. E só depois disso essas entidades federativas poderão, então, nos seus respectivos âmbitos de poder político, editar as respectivas legislações, instituindo os respectivos tributos sobre as circunstâncias que a Constituição lhes deferiu. Por que eu estou colocando isso de início aqui no nosso primeiro encontro para vocês? Porque nós veremos mais adiante que nós vamos nos deparar com algumas normas de imunidade, especialmente aquelas que são deferidas, aquelas que são atribuídas e a determinadas entidades ou a determinadas situações que o texto constitucional usou expressões e vocábulos, né, normas, digamos assim, de conteúdo aberto, cujo conteúdo semântico, cujo significado tem que ser atribuído e só será atribuído em determinadas situações concretas.
Em situações como essa, nós temos visto alguns tribunais dando uma interpretação equivocada com relação ao texto da imunidade, né? Exemplo disso tem acontecido muito com relação à imunidade dos templos de qualquer culto. Porque, vejam vocês, a Constituição tem um dispositivo próprio que trata do problema, que é o artigo 150, inciso 6º, a linha B, né? E nós temos ainda um dispositivo, um parágrafo 4º, no mesmo artigo 150 da Constituição, que diz que os templos de qualquer culto, né, serão imunes à tributação com relação a seu patrimônio, renda ou serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais, né? Qual que é a preocupação, né? Em que momento que eu afiro essas finalidades essenciais? Isso, na verdade, a observância ou a atenção a essas finalidades essenciais ditas pelo dispositivo constitucional, ela tem que ser verificada depois da instituição do tributo? Cabe às entidades imunizadas pelo texto constitucional, no caso aí, os tais templos de qualquer culto, fazer prova de que o seu patrimônio, de que os seus serviços, de que os seus rendimentos estão afetados a essas finalidades essenciais ou não? Eu estou dizendo isso, e nós veremos, e nós teremos uma abordagem muito específica sobre isso, mas eu estou fazendo estou dando esses exemplos já de início, para que nós possamos compreender o seguinte: não se trata, no final das contas, de fazer prova sobre determinados fatos que sejam constitutivos do direito a serem imunizados, por exemplo, na situação. Não é isso que nós estamos trabalhando. Novamente, nós temos que recordar, e daí por que essa aula inicial, de que toda imunidade tributária é norma de competência. Então, essa disposição constitucional que diz, que coloca o que a priori possa parecer condicionamentos, né, à fruição das imunidades por essas entidades religiosas, de que o patrimônio, os rendimentos ou serviços devem estar vinculados às finalidades essenciais, isso é construído no plano da Constituição. Isso é construído num determinado momento em que é anterior, ele antecede cronologicamente ao exercício da competência tributária. Ele se estabelece antes das entidades legislativas editarem as leis, instituindo os tributos. Então vejam vocês que, por se tratar de normas com essa característica, a interpretação disso tem que se realizar, vai ter que acontecer exatamente conforme as ideias iniciais das bases doutrinárias, das ideias que informam as imunidades tributárias, né? Porque, vejam vocês, a própria Constituição, em 2 momentos, diz que nós estamos trabalhando com limitações constitucionais ao poder de tributar. Se então há limite à possibilidade de instituição, de exercício da competência para tributar, esse limite tem que ser visto e ele tem que ser interpretado e ele vai ter que ser levado em consideração antes do exercício da competência tributária e não depois, quando a legislação tributária já tenha sido editada e as autoridades administrativas, em vários dos casos nós temos visto isso, ela vai exercer a sua atribuição de aplicar a lei tributária ao caso e faz uma leitura do texto constitucional como se tratasse de normas diferentes, com ideias diferentes das regras de imunidade. Por que tudo isso? Porque vejam vocês, quando nós trabalhamos com imunidades, nós estamos trabalhando, alguns autores vão dizer, com benefícios fiscais. Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, não me parece que isso seja um privilégio. Vejam que eu disse inicialmente que se trata de normas de natureza finalística. Então, não se está deferindo um privilégio a uma entidade qualquer, a bens, a pessoas, a fatos, no que diz respeito a não sofrerem o impacto da tributação. Não se trata disso. Isso é diferente, por exemplo, de quando nós estamos trabalhando com uma isenção, quando nós estamos trabalhando com uma anistia. Estes, sim, são benefícios deferidos pelo legislador, benefícios fiscais deferidos pelo legislador ordinário, em vista de interesses políticos ou em vista de outros valores que eles pretendam realizar. Agora, quando nós estamos trabalhando com normas de imunidade, é o próprio legislador constituinte, e isso é importante recordar, as imunidades que nós temos, elas vieram previstas no texto da Constituição desde o texto originário, né? Embora nós já tenhamos tido aí um sem número de emendas modificadoras do texto constitucional, elas são originais do texto da Constituição.
Algumas dessas imunidades são historicamente conhecidas. A imunidade dos templos de qualquer culto, por exemplo, ela existe desde que da proclamação da República. As imunidades das entidades federativas, a chamada imunidade recíproca, elas são meio que autoevidentes, são decorrência lógica do princípio federativo, sequer precisavam estar estabelecidas. A propósito disso, inclusive, vejam que a Constituição norte-americana não faz a previsão de regras com essa característica, mas ela é assim compreendida, existem julgados os mais diversos que são orientadores dessas ideias da federação, de uma entidade não poder tributar a outra, né? Então, a importância disso tudo, ela reflete, ela deságua no problema da interpretação. Vejam vocês que, se eu estou trabalhando com uma norma de imunidade, eu vou primeiro realizar aquele processo interpretativo de maneira que eu possa mais prestigiar os valores constitucionais que estão por trás da norma de imunidade, ou que a norma de imunidade pretenda proteger ou pretenda, no final das contas, promover. Ainda, quando eu trabalho com norma de imunidade, e isso é importante, né, eu estou trabalhando com a vedação da tributação. Por vezes, nós nos esquecemos que tributar é retirar parcela do patrimônio do indivíduo em favor do Estado. Nós estamos trabalhando com tributação, no final das contas, ela implica numa restrição ao direito de propriedade. Se eu tenho, então, por outro lado, uma norma de imunidade, que no final das contas, essa norma constitucional, ela veda a tributação, então ela impede que haja a diminuição do patrimônio, ela impede que haja a oneração desse patrimônio, a transferência desse patrimônio para o Estado a título de tributo, né? Nós estamos então que fazer a leitura, a compreensão de que nós estamos trabalhando com uma norma que quer prestigiar o direito de propriedade, que quer prestigiar a liberdade de iniciativa, que quer, portanto, que se mantenha o patrimônio, enfim, as atividades na esfera do particular. E tudo isso, direito de propriedade, liberdade de iniciativa, nós bem sabemos, são valores constitucionais. O direito de propriedade está lá, a garantia ao direito de propriedade está lá colocado no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 22. A liberdade de iniciativa é fundamento da República e isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser bem compreendido para que se realize uma adequada interpretação das normas de imunidade. Até a respeito disso é importante ressaltar. Se eu estou diante de uma norma de imunidade, se esta norma é finalística, e se eu tenho que realizar, portanto, uma interpretação dita teleológica, finalística, para mais promover o valor que ela objetiva proteger, se por um lado eu tenho normas com essa característica, as regras que eventualmente se digam de imunidade, as regras que eventualmente se digam normas imunitórias, mas que venham previstas no texto ou na legislação infraconstitucional, que eu já disse para vocês, não se trata de norma de imunidade, vocês verão que ela deverá ser interpretada de um modo muito específico. A propósito, o Código Tributário Nacional tem uma disposição normativa, que é o artigo 111, em que ele diz expressamente da interpretação, o Código chama de literal, mas o que nós temos que ver é uma interpretação restritiva, de normas que tenham a característica dos benefícios fiscais. Diz lá o dispositivo que a outorga de isenções deverá ser interpretada de modo restritivo, né? Todas as hipóteses de exclusão ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário deverão ser interpretados de modo restritivo. Mas a interpretação das imunidades também deve se dar de modo restritivo? Eu digo em reforço para vocês, absolutamente. Nem de modo restritivo, nem de modo ampliativo, como nós temos visto algumas manifestações doutrinárias. De fato, as imunidades, me parece, elas devem ser interpretadas de modo finalístico. Eu realizo a interpretação, eu busco o objetivo, o fim daquela norma de imunidade, para poder dar a aplicação adequada às circunstâncias adequadas. E o fato de haver a necessidade dessa busca da interpretação finalística tem levado a um dissenso jurisprudencial muito grande, muito embora a Suprema Corte, muito embora o STF já tenha dito em várias oportunidades sobre a forma de interpretação dessas normas. Inclusive, a respeito disso, vejam que nós temos uma súmula 724 do STF, em que a própria Suprema Corte, ao dar uma interpretação ao artigo 150, parágrafo 4º,
disse que o fato de, por exemplo, as entidades educacionais ou assistenciais sem fins lucrativos, as entidades sindicais dos trabalhadores, os partidos políticos e suas fundações, que são imunes à tributação por impostos por força da previsão do artigo 150, inciso 6º, a linha C, não poderem sofrer a tributação via impostos, nestes casos, o STF veio e colocou que o fato de haver o aluguel, por exemplo, do seu patrimônio, o aluguel de um imóvel, não descaracteriza a imunidade. E é evidente que não descaracteriza por um motivo simples. Não é o fato de a entidade imune explorar o seu patrimônio, não é o fato de a entidade imune, enfim, alugar o seu patrimônio, que vai fazer com que ela perca a característica de uma instituição imune. Não é isso que reflete, não é isso que interfere na caracterização da norma de imunidade. Justamente porque, antes de poder tributar esse patrimônio, antes de as entidades federativas poderem, enfim, instituir os tributos sobre esse patrimônio, sobre os rendimentos, sobre os serviços, ela já teve extraído, já teve retirado do seu âmbito de competência a possibilidade da tributação via norma de imunidade. Então, muito bem, se fosse possível que entidades federativas, primeiro, instituíssem os tributos, para depois realizar a aferição das normas de imunidade, e mais ainda, como nós estamos desenvolvendo nas últimas ideias, essa norma de imunidade pudesse ser visualizável, extraível a partir do texto da lei, a legislação ordinária, evidentemente que a interpretação, mas principalmente o alcance da norma de imunidade ficaria muito restrito. Nós estaríamos diante, no final das contas, de uma disposição legal diminuindo o alcance, diminuindo a extensão do dispositivo constitucional. E nós sabemos, evidentemente, que isso não é possível no nosso sistema jurídico, até porque nós estamos aqui com a nossa Constituição, é classificada pela doutrina do direito tributário, as normas constitucionais são classificadas pela doutrina do direito constitucional como normas rígidas, ou seja, aquelas que a modificação dela, a diminuição do seu alcance, enfim, a colocação de limites dessas normas, o processo de alteração dela, só possa ocorrer conforme aquelas formalidades rigorosíssimas estabelecidas pelo texto constitucional, via emenda. Então, nós nos depararíamos com a seguinte situação. Ou a Constituição confere uma imunidade, ela confere, portanto, ela estabelece uma norma que delimita a competência para tributar, essa norma tem um objetivo de proteger ou de promover determinados valores constitucionais que são caros ao ordenamento jurídico. Por outro lado, as entidades federativas exercem aquela competência, primeiro instituindo tributo sobre a situação, sobre o fato, sobre o bem ou a pessoa que não poderia sofrer o impacto da tributação, e num terceiro momento, e só depois, que se realizaria aquela análise, quase que uma análise de subsunção, para verificar se aquela entidade, que a priori deveria estar protegida pela norma de imunidade, mas não está por força da previsão legal, realizaria a análise, então, de se ela se enquadraria ou não se enquadraria na norma de imunidade. O que eu quero que fique claro é que, no fim das contas, as normas de imunidade, quando elas se conjugam com as regras de competência, com princípios e com normas gerais, é formado um quadro. É quase que feito um desenho dentro do qual pode ser realizada, pode ser exercida a competência tributária. Aquelas situações, aquelas entidades, aqueles bens, enfim, aqueles fatos que as imunidades tiraram do âmbito da competência tributária, eles evidentemente estão fora do quadro da tributação. Eles jamais poderão ser alcançados pela lei tributária. Então, percebam que há uma diferença muito grande, se fosse possível realizar a interpretação a partir das condições supostamente previstas na lei, se fosse possível realizar a compreensão das imunidades a partir dos vocábulos empregados, nós teríamos um problema de compreensão e, consequentemente, de aplicação desse benefício constitucional. E nós estaríamos diante, evidentemente,
de uma circunstância em que o legislador ordinário diminuiria o alcance da norma constitucional, o que evidentemente implica, no final das contas, em inconstitucionalidade. Então vejam vocês a nossa preocupação inicial com a ideia das imunidades, né? Porque evidentemente que ela não está, como norma constitucional tributária, ela não está sozinha no texto, né? Nós vamos encontrar lá as normas atributivas de poder, nós vamos encontrar lá as ditas normas gerais em matéria tributária, que faz parte do objeto do nosso curso, até para compreender a conformação do sentido e as possibilidades de condicionamentos, de restrições, de delimitações da fruição dos benefícios imunitórios, né? Mas nós temos ainda os princípios constitucionais, que também implicam em limites, em delimitação, né? Então, percebam que nós temos toda uma conjunção de normas no texto da Constituição com características muito particulares e diferentes, mas que, quando unidas, quando conjugadas, quando se realizada aquela chamada interpretação sistemática, nós nos depararemos, enfim, com um quadro de tributação que obrigatoriamente deva ser observado pelo legislador. Se eu pudesse dar um bom exemplo para caracterizar todas essas ideias que eu venho desenvolvendo, né, não vamos nos apegar aos dispositivos de imunidade que são conhecidos. Vamos pegar dispositivos menos, digamos, conhecidos e que estão fora do capítulo do Sistema Tributário Nacional, né. O artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, ele traz uma disposição que é de todos bastante conhecida, que é aquela que confere àqueles que necessitarem e não tiverem condições a possibilidade da assistência judiciária gratuita. Nós estamos trabalhando ali com o que, no final das contas, né? Mas, digo para vocês, se eu tomar a ideia inicial de que, né, as imunidades são normas constitucionais, então, já disse que nós estamos trabalhando com o artigo 5º, inciso 74. 2, essas normas constitucionais, de uma forma ou de outra, elas vedam, elas limitam, elas impedem a tributação. E o artigo 5º, inciso 74, ele vem e diz o seguinte, que a assistência judiciária gratuita, como garantia constitucional, né, ela é aquela que, no final das contas, veda, né, e, enfim, ela veda a possibilidade de exigência das custas processuais para o exercício daquela garantia de acesso ao judiciário. Qual é o princípio que está por trás disso daí? Por que é conferida pela Constituição a possibilidade de não sofrer o impacto da tributação por taxa, no caso a exigência de custas processuais, de quem não tenha condições de arcar com isso, quando for buscar o judiciário? Não fosse assim, somente quem tivesse condições de arcar com os custos do processo, né, que nós bem sabemos em muitos dos casos são elevadíssimos, ou em outras palavras, somente aquelas pessoas que tivessem recursos financeiros poderiam buscar o judiciário para a defesa dos seus direitos. Então, a interpretação desse dispositivo constitucional e mesmo a interpretação da legislação infraconstitucional, que de uma forma ou de outra interfira ou diga respeito a isso, exemplo disso é a forma que nós conhecemos de como se requerer a justiça gratuita, isso tem que ser visto, isso tem que ser interpretado como norma de imunidade, justamente em vista das ideias iniciais, das balizas que nós colocamos para definir toda a estrutura, toda a característica da imunidade, né? Norma constitucional, impede tributação, característica finalística, interpretação teleológica. Porque se eu não realizo desse modo, evidentemente que eu não prestigio aquele valor constitucional que a norma de imunidade quer prestigiar, como nós tivemos no exemplo, que fica bastante claro. Nós temos, evidentemente, vários outros exemplos de normas de imunidade, e nas próximas aulas nós vamos falar de alguns deles de modo pontual, para que fique fácil compreender isso, para que nós possamos realizar uma boa análise a respeito dessas disposições constitucionais, né, para que nós possamos conhecer, inclusive, algumas manifestações da doutrina, como e especialmente da Suprema Corte a respeito, quem no final das contas caberá dizer a última palavra a respeito do tema imunidades, já que nós estamos trabalhando com normas constitucionais, e nós sabemos
que o STF é o guardião da Constituição, todo tema de imunidade sempre vai desaguar e sempre será resolvido, em última análise, por meio de julgamento do STF. Né? Então, vejam o reflexo, a importância disso tudo no contexto do direito constitucional tributário brasileiro, mas, de um modo geral, no contexto das questões da sociedade brasileira como um todo. Porque, vejam vocês, se nós pararmos para pensar que ali nós temos, ali nas normas de imunidade, nós temos o princípio federativo como um dos valores a serem protegidos. Nós temos livre acesso ao judiciário como um dos valores a ser protegido. Nós temos liberdade de culto religioso e de crença como valor constitucional a ser protegido. Nós temos a própria democracia representativa brasileira como valor constitucional a ser protegido. Nós temos a liberdade de imprensa e a liberdade de ideias, a transmissão de conhecimento como valor constitucional a ser protegido. Tudo que diretamente interfere no próprio desenvolvimento socioeconômico do país e, do modo geral, da sociedade brasileira. Nós temos ainda, eu já estava me esquecendo, de questão de educação e assistência social, que são muito caros ao nosso ordenamento jurídico. Então, compreender tudo isso, cujas imunidades nós abordaremos nos próximos encontros e que digam respeito a esses valores, né, para nós podermos pontuar isso de modo mais detalhado, é bastante relevante e é por conta de tudo isso que nós tivemos essas ideias iniciais. Para fechar, então, vejam o que nós temos que compreender a respeito dessa aula. Primeiro, tá, imunidade trata-se de norma constitucional. Segundo, imunidade é norma constitucional que, de uma forma ou de outra, veda, limita, impede, restringe a possibilidade de tributação. Terceiro, essas normas constitucionais não estão obrigatoriamente previstas no capítulo que a Constituição chama de Sistema Tributário Nacional. Quarto, não se apeguem a procurar, a buscar no texto da Constituição a expressão ou o vocábulo imunidade. Não é isso que é relevante. Quinto, nós estamos trabalhando com normas finalísticas. De maneira que, por se tratar de normas finalísticas, isso reflete na interpretação. A interpretação deverá ser, portanto, teleológica. Ou seja, deverá ser realizada a interpretação que mais promova a finalidade daquela norma constitucional. Sexto, o fato de a legislação infraconstitucional, por vezes, prever regras de imunidade, isso não significa que nós estamos trabalhando com regras de imunidade. Sétimo, nós temos que compreender que a instituição, a edição de leis para instituir tributos, obrigatoriamente, quando envolver as situações ou se buscar atingir as situações que são protegidas pelas imunidades, deverão ser interpretadas, deverão ser aplicadas, mas principalmente deverão ser editadas em atenção a atenção às normas de imunidade e a todas essas ideias aqui colocadas. E tudo isso é importante justamente para que nós tenhamos as bases iniciais para a compreensão do tema das imunidades, que vai desaguar na interpretação de alguns específicos dispositivos que nós veremos nas próximas aulas. Eu agradeço a atenção de vocês na nossa aula de hoje, né, e eu peço que quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, envie um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Só recordando, lembrando vocês, que se a sua dúvida disser respeito à nossa aula, né, indique no e-mail que se trata da aula do professor Glauco Lubachevski de Aguiar, que diz respeito a imunidades, compreensão e conceitos, que é o nosso primeiro encontro, né, e detalhe o tanto quanto possível no e-mail essas informações. Quem quiser rever a aula também pode buscar rever essas nossas todas informações no site, no canal que o Saber Direito tem no YouTube. O site é o www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Né? E eu espero encontrar vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Muito obrigado.